Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Uma boa tarde para todos, que Deus abençoe de forma toda especial a todas aquelas pessoas que irão participar aí da nossa live. Eu sou o professor Nelson, bacharel em teologia, pastor Nelson, doutor em psicanálise. E aqui eu quero trazer uma palavra de meditação para nós todos, falando sobre a fidelidade de Deus. Vamos ter como texto base Salmo 36 e o versículo 5, que diz o seguinte: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelentes nuvens. Eu louvo a Deus por todos vocês que estão entrando aí, e nós vamos meditar na palavra de Deus, falando sobre a fidelidade de Deus. Muito obrigado a Valdivino, Joel, Laura e outras pessoas mais que estão entrando. Eu estou sem óculos e aí eu não posso ler todos os nomes. Eduardo, Deusarina, Sebastião, Genesi, Antônia, Jair. Um abração para todos vocês, pessoal. Vocês podem interagir, podem comentar, podem dar a opinião de vocês, ok? Respeitando assim a cada um. E eu louvo a Deus pela tua vida. Porque eu quero falar sobre a fidelidade de Deus. É um dos atributos de Deus. Deus tem atributos, inerentes ao seu ser. E o que nós podemos ver e entender e interpretar são tantos atributos, eu diria infinitos. Por mais que venhamos a descrever sobre a soberania, santidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio, etc. Nós nunca iremos, na realidade, chegar a uma explicação 100%, porque Deus ele é indefinível. Não podemos definir Deus. Um grande pregador, eu assistindo uma vez uma de suas pregações, que é o grande pastor Gesiel Nunes Gomes, ele disse que Deus é indefinível. Se Deus chegasse a ser definido, ele deixaria de ser Deus. Eu concordo completamente. Quando nós vamos estudar ou ver teologicamente ou pelo conceito das Escrituras, o pouco que nós conhecemos é um grãozinho de areia em meio a toda essa amplidão, E quando falamos sobre a fidelidade de Deus, nós vamos aí ver o salmista em proposição análoga ao Salmo 14, aí nós vemos de modo semelhante essa exaltação à grandeza e à perenidade da fidelidade de Deus. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Então, o que é que nós podemos entender com isso? Que essa fidelidade de Deus, ela é muito ampla, por mais que nós sejamos infiéis, porque somos na realidade. Deixa eu ver aí, deixa eu ver, Adelido me parece. Então, pessoal, nós vamos comentar sobre essa fidelidade aí ao Senhor. E os comentários que devem ser feitos aí, devem ser comentários de respeito, comentários assim, respeitando a ideia de cada um, ok? Você pode realmente comentar. Nós estamos em uma live pública, mas
é necessário que tenhamos o devido cuidado ao fazermos algumas perguntas ou ao comentarmos alguma coisa, ok? Senão eu vou ter que bloquear você. Então, queridos, nós observamos no Salmo 100, quando Deus ele é louvado, ele é glorificado, ele é exaltado. No Salmo 100, é um salmo de convite a nós louvarmos a Deus, louvarmos ao Senhor. Observe aí, vou ler aqui, dá uma lida. Quando há um convite muito especial, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com gratidão, com louvor, em seus atos com hinos. Louvai ao Senhor, bendizer o seu nome. Aqui nós temos um convite a nós louvarmos, a nós glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Para você que está entrando aí agora, eu estou falando sobre a fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus, ela permeia todas as promessas de Deus. Quando nós vamos pensar ou estudar também sobre as promessas de Deus, são milhares e milhares de promessas para cada dia. Que nós possamos esquadrinhar as Escrituras, examinar as Escrituras, porque nas Escrituras tem palavras de admoestação, de exortação, de consolação. Aí vamos compreendendo o que Deus ele quer falar conosco, o que Deus ele passa para nós através das suas promessas. Muito obrigado a todos vocês que estão aí entrando. São muitas pessoas que estão entrando. Pelo TikTok as pessoas participam muito mais. Muito obrigado. Então, meus queridos, as promessas de Deus, elas são infalíveis e estão de acordo à sua fidelidade. Tudo aquilo que Deus nos prometeu, através de uma visão, através de uma revelação, através da sua palavra, vamos acreditar, vamos ter paciência e vamos esperar, porque Deus cumpre com a sua promessa. Logo, a fidelidade de Deus está aí involucrada, envolvida com a sua fidelidade, com a sua promessa, e Deus é fiel em sua própria natureza. No caráter de Deus, Deus ele nunca foi injusto, Deus nunca foi infiel com nenhuma pessoa ou com nenhum ser humano. Ainda que nós somos tão imperfeitos e somos tão infiéis, mas Deus ele permanece fiel, nos ajudando, nos ensinando, nos mostrando o caminho certo, o caminho da verdade. Portanto, meus queridos, por mais que nós tenhamos o coração imperfeito, Deus ele é perfeito para cumprir com as suas promessas e permanecer fiel. E essa fidelidade é permanente, é para sempre. A fidelidade de Deus é eterna. Por isso mesmo, querido, é uma fidelidade inesgotável no tempo e no espaço. O problema é que nós não sabemos esperar. Porém, há tempo para todos os projetos, para todas as coisas, para todas as situações. E esperar pelo tempo de Deus, na realidade, não é fácil, porque nós queremos agora. Nós queremos como fast food, agora, no momento. Mas Deus, ele tem 3 formas de responder às nossas orações. Primeiro, ele diz não, quando não é a vontade dele. Depois ele diz espere, porque ainda não é o momento de nós recebermos. E depois ele diz sim, quando é o momento de nós recebermos. O salmista ele disse: esperei pacientemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Portanto, meus lindos, minhas lindas, Gilmar, que aí está entrando, outras pessoas que aí estão entrando, é que nós possamos compreender que a fidelidade de Deus,
ela é de geração em geração e segue a cada um de nós, porque os propósitos de Deus, os seus decretos são infalíveis, são eternos. Nós vemos aí a fidelidade de Deus manifesta em sua criação. Na criação e preparação de todas as coisas, nós vemos aí bem perceptíveis como Deus criou, como Deus fez. Deixa eu ver se eu posso ler mais aqui algum nome. Luzia Borges, que Deus abençoe. Elvira, que Deus abençoe a todos vocês. Nessa criação, nós vemos aí a fidelidade do Senhor. Vamos ler Salmo, livro de Salmo 119. Deixa eu ver aqui, Salmo 119 e o versículo 90. Deixa eu tentar ler aqui. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Então vejam aí a fidelidade de Deus, de geração vai, geração vem, mas Deus ele permanece, Deus ele é eterno. A fidelidade Cauã perguntou o quê? Me responde aí, você perguntou o quê? Algo referente à pregação? Se for, aí eu respondo. Então vejam bem, queridos, em outro lugar o salmista canta o poder da soberania de Deus, que Deus sustenta e governa todas as coisas. Salmo 104, e o versículo 5. As perguntas aqui, Cauã, são simplesmente referentes ao que nós estamos falando. Se for outro assunto, me pergunta em particular. Salmo 104, e o versículo 5. Lançou os fundamentos da terra para que não vacilem em tempo algum. Então vejam, Deus lançou os fundamentos da terra para que não haja balanço, para que não haja vacilo em tempo algum, em momento algum. E o que nós podemos aí ver é que Deus está sustentando e preservando a sua criação. Isso é muito lindo, maravilhoso. Em uma linguagem metafórica, o salmista, ele diz que Deus se veste, né? Se cerca de todos os lados de fidelidade, a qual está manifestada nas alianças que Deus fez para com o homem. As alianças do Senhor também são alianças eternas, e Deus não quebra o seu pacto, Deus não quebra a sua aliança, desde o pacto adâmico até o pacto da cruz do Calvário, da nova e eterna aliança, da redenção de Jesus, da redenção através de Cristo, que Deus deu o seu Filho unigênito em favor da humanidade para redimir a humanidade, para perdoar os nossos pecados. Se Deus disse, eu vou perdoar, eu vou salvar, realmente Ele vai fazer isso. Nessa fidelidade de Deus, nós podemos ver que ela não depende das circunstâncias ou da nossa lealdade. Deus não é condicionado àquilo que nós pensamos, mas Deus ele está condicionado ao seu caráter, à sua palavra. E sua palavra aí, Mateus, boa tarde, tudo bem? Rosilda, tudo bem? E a palavra de Deus, ela é eterna. Eu tenho promessas do Senhor que se cumpriram depois de 27 anos. Porém, eu nunca deixei de acreditar. Deus falou comigo através de profecias, através de revelações, através dos seus profetas, dos seus vasos, e eu sempre esperava o cumprimento daquela palavra. Jéssica, boa tarde. Jeremias, boa tarde. Cauã, você perguntou o que, meu querido? Eu já disse, eu não vi a pergunta, desculpe, tá? Você pode fazer novamente, mas se for dentro do assunto que nós estamos falando, tá? Aqui nada de escola, eu estou pregando a palavra de Deus. Então vejam, meus queridos, Calvino, ele comentou, devemos entender que Deus é sempre
inamovível em suas promessas, e sejam quais forem as mudanças que porventura ocorram. Não obstante, ele continua invariavelmente verdadeiro, tanto diante como atrás, à direita ou à esquerda. Então vocês observem aqui que Deus, ele é fiel. A fidelidade dele é eterna, não cambia, não muda. Vamos acreditar que Deus é fiel em todo o tempo. Todas as suas ações são ações de fidelidade. Portanto, as promessas de Deus que estão registradas em sua palavra, nós podemos agarrar, nós podemos abraçar com toda a confiança e acreditar que Deus, ele cumpre com aquilo que ele prometeu. Você tem uma promessa do Senhor, ainda não se cumpriu, continue esperando. Continue acreditando, porque Deus é o único ser que não vai nos abandonar, ainda que nós tenhamos errado. Segundo o conceito de algumas pessoas, quando nós desobedecemos, quando nós pecamos, Deus vira as costas para nós. De forma alguma, muito pelo contrário, Ele vai estender as mãos, oferecendo-nos o caminho da reconciliação, oferecendo-nos o caminho do perdão. O ensino de algumas pessoas, que Deus, ele coloca a gente no leito de enfermidade, ele vai, na realidade, não está de acordo com a sua palavra. Porque Deus, ele nos chama a atenção, ele nos disciplina, ele nos dá poder, ele nos dá vida, ele nos ensina, ele nos exorta para que nós possamos seguir a sua palavra, para que nós possamos ter entendimento da sua palavra. E a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é de geração a geração. Portanto, meus queridos, o que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que fala. Nós servimos a um Deus que está cumprindo com as suas promessas. Servimos a um Deus que está dizendo: meu filho, eu estou contigo e eu vou te ajudar. Eu vou ajudar a você. Sabe, meus lindos, o que nós devemos fazer é que Deus, ele não é o homem, tá? Ele não é o homem para mentir, e nem é o homem, tampouco ele é o filho do homem para que ele se arrependa. Creia que Deus está contigo aí, te ensinando e te ajudando. As promessas de Deus, em geral, não duvidamos da fidelidade de Deus, da sua palavra. O problema, na realidade, é quando nós ficamos ansiosos. Nós queremos que tudo aquilo, né, possa, na realidade, estar em desacordo com a palavra de Deus, ok? Aí nós precisamos, meus queridos, compreender que Deus, ele é fiel em todas as coisas. Deus, ele é fiel em todas as situações. E o que é que nós podemos fazer? Esperar no Senhor, esperar em Deus, que pode todas as coisas. Confie na promessa do Senhor. A promessa de Deus, ela é grande. A promessa de Deus, ela é de acordo com o seu caráter, de acordo com aquilo que ele prometeu para conosco. Portanto, meus lindos, minhas lindas, vamos acreditar que o Senhor, ele está conosco, nos ensinando a cada instante, nos ensinando a cada momento, ok? Há o tempo de Deus, tem o tempo de Deus e tem o nosso tempo. No tempo de Deus, ele responde com a sua palavra. No tempo de Deus, ele responde cumprindo a sua promessa, ok? E nós temos muitas experiências quando falamos sobre a promessa de Deus, aquilo que Deus falou. E o salmista, ele faz 4 perguntas que revelam justamente a angústia de uma pessoa que está ansiosa
para receber uma promessa, para receber a resposta do Senhor. A Bíblia diz, queridos, não fiqueis ansiosos. Não fique ansioso, mas apenas acredite. Apenas creia no Senhor. Apenas creia na palavra de Deus. Graça e paz. Daniel Bittencourt. A promessa do Senhor, ela vai se cumprir, meu querido, minha querida. O salmista, na realidade, ele está expressando que Deus, ele é fiel, que Deus, ele é grande, né? Muitas vezes perguntamos, até quando, Senhor? Até quando vou estar nessa situação? Até quando eu vou passar por esse problema? Até quando alguém vai me atormentar? Olha, Deus permite muitas coisas para que nós possamos entender o propósito dele. Eu vou ler aqui uma carta de Calvino aos prisioneiros de Lyon. Em 7 de julho de 1553, Calvino escreveu mais uma carta aos prisioneiros de Lyon, que aguardavam a sua condenação por serem aderidos à reforma protestante. Esta ele dirige em especial a dois deles, Denis Peloquin de Blois e Loire de Marsac. A certa altura diz: meus irmãos, estejam certos de que Deus, que se manifesta em tempos de necessidade e aperfeiçoa sua força em nossa fraqueza, não nos deixará desprovidos daquilo que poderosamente glorificará o seu nome. E como você sabe, temos resistido firmemente às abominações do papado, a menos que nós renunciemos o Filho de Deus, que nos comprou para si mesmo pelo precioso preço. Medite igualmente naquela glória celestial e imortalidade para as quais nós somos chamados, e é certo de alcançar pela cruz, por infâmia e morte. De fato, para a razão humana, é estranho que os filhos de Deus sejam intensamente afligidos, enquanto os ímpios divertem-se em prazeres, porém ainda mais que os escravos de Satanás esmaguem-se sob seus pés, como diríamos, e triunfem sobre nós. Contudo, temos meios de confortar-nos em todas as nossas misérias, buscando aquela solução feliz que está prometida para nós, que Ele não apenas nos libertará mediante seus anjos, mas pessoalmente enxugará as lágrimas dos nossos olhos. E assim temos todo o direito de desprezar o orgulho desses pobres homens cegos, que para a própria ruína levantam seu ódio contra o céu, e apesar de não estar neste momento em suas condições, nem por isso deixamos de lutar junto com vocês em oração, com ansiedade e suave compaixão. Como companheiros, percebendo que agradou o nosso Pai Celeste, em sua bondade infinita, unir-nos a um só corpo sob seu Filho, nossa cabeça. Pelo que eu lhes suplicarei que possa garantir a vocês essa graça, que Ele os conserve sob sua proteção e lhes dê tal segurança disso, que possam estar aptos a desprezar tudo que é deste mundo. Meus irmãos os saúdam muito afetuosamente, e assim também muitos outros, seu irmão João Calvino. Então vocês aqui observem, pessoal, uma carta aí mostrando, falando sobre promessas, falando sobre algo muito importante, muito interessante, e é muito especial, muito peculiar nós compreendermos o sofrimento aí desse pessoal. Porém, meu lindo, minha linda, Deus, Ele continua dirigindo a história. Como Deus, Ele continua dirigindo a história,
Um abraço para todos vocês, ok? Como Deus, o Daniel está falando aí, calvinista ou arminiano. Nós sabemos, pessoal, olha, eu no caso, eu sigo as duas linhas, de todos eu tiro um pouco, ok? Deus continua dirigindo a história, meus queridos, em todos os tempos, em todas as ocasiões. Nós observamos aí Deus controlando o mundo, Deus controlando a história, tudo está no controle de Deus. E aí, para nós terminarmos a fidelidade de Deus em nossas orações, quando nós oramos, vamos confiar que Deus vai atender a nossa oração. A sua fidelidade é um fator muito importante que nos orienta, que nos dá paz. Se a minha oração não é respondida agora, mas amanhã ela será respondida, ok? E a fidelidade de Deus, meus queridos, alcança os nossos corações. Nós choramos quando oramos, né? Nós muitas vezes nós não ficamos assim chateados, porque logo a resposta não vem de imediato, mas é como eu falei no início, que existem 3 formas de Deus atender a nossa oração: sim, quando é a vontade dele; não, quando não é a vontade; e espere quando ele vê que não é o momento de nós recebermos aquela bênção, né? E agora o que eu diria aqui é que a fidelidade do Senhor, ela deve ser proclamada de geração a geração. Quando você recebe uma bênção, quando você recebe uma graça, você vai proclamando isso, vai falando isso para as pessoas. João Vitor, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. E quando você proclama essa fidelidade, mostrando para as pessoas que Deus, ele é fiel em nos atender, em abrir a porta que está fechada, você conta essa bênção, as pessoas vão acreditando, vão crendo na palavra de Deus, ok? Agora, isso significa, queridos, que como Deus, ele é fiel, não significa que ele não execute o seu juízo. Deus, sim, ele vai executar o seu juízo, né? Deus julgará o mundo com justiça. E Deus não é o homem que julga com infidelidade, ele julga retamente. E nós vamos acreditar e vamos crer que Deus, ele está conosco, nos ensinando. E não existe na realidade uma fidelidade perfeita, a não ser a fidelidade de Deus. Acredite nesta tarde, acredite que Deus está falando conosco, porque o Senhor é fiel em todos os seus propósitos. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. Uau, se eu fosse aqui mencionar sobre essa fidelidade do Senhor, como o Senhor, ele tem assim respondido orações, como ele tem nos dado graça e a compreendermos o seu propósito e a sua fidelidade, ok? Deus, ele é fiel. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel. Então a fidelidade do Senhor é aquilo que eu já falei para vocês, é um dos atributos do Senhor, e esse atributo está intrínseco no seu caráter, intrínseco na sua personalidade. Creia, meu lindo, creia, minha linda, que Deus, ele está trabalhando para te abençoar, está trabalhando para nos ajudar de todas as formas. A fidelidade é uma perfeição em Deus, né? E ele é fiel à sua palavra, com as suas criaturas. Se você está passando por um problema, se está passando por uma situação difícil, e boa tarde, alguém está dizendo aí, Mateus, que Deus abençoe, Mateus Alves de Moraes, que Deus abençoe. Se você está passando por uma dificuldade, acredite que Deus é fiel em si mesmo, ok? E que ele é galardoador dos que o buscam. Eu agradeço a Deus por você, eu agradeço a Deus pela tua vida, eu agradeço a Deus por esta tarde, e tenha segurança no Senhor. Não tenha segurança no homem. O homem promete e falha. Deus promete e cumpre. Deus promete com a sua palavra. Eu agradeço a Deus por você existir, por você estar aí de todo o coração, a todos que participaram, ok? E que Deus, ele possa assim agir de uma forma toda especial. Acredite, se Deus, ele prometeu que vai te curar, ele vai te curar.
Se Deus prometeu que vai te abençoar, Ele vai fazer de você grande. Ok? Porque Deus abre portas aonde não tem portas. Muita gente aí mandando o coraçãozinho, né? A palavra de Deus diz, olha, eu abrirei caminhos no deserto e manancial na terra seca. Como está a tua vida? Como está o teu coração? As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Eu tenho 68 anos. Nunca Deus foi infiel. E não vai ser, porque Ele é eterno. Eu sim, eu sou infiel. Você é infiel. Mas Deus, Ele nos aperfeiçoa através da justiça de Cristo. Meu lindo, minha linda, um grande beijo. Que Deus abençoe de uma forma toda maravilhosa, ok? E amanhã nós teremos mais. Um grande abraço. Eu amo a todos vocês que estão participando sempre das nossas lives. Que Deus em Cristo possa abençoar e dar vitória de geração a geração. E saiba de uma coisa, se você não recebeu a tua bênção hoje, ok? Você vai receber em outro momento. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.